Matemática é difícil, mas tem umas matérias que até quem faz matemática como profissão acha difícil. E só para te avisar, não é cálculo. Eu já fiz muitas disciplinas de matemática e nesse vídeo eu vou fazer uma lista das disciplinas de matemática mais difíceis. Então vamos começar. A primeira disciplina de matemática que você geralmente vê num curso de matemática é uma disciplina de lógica. E nesse vídeo eu vou representar as disciplinas usando as capas dos livros que você provavelmente vai usar também. Então, para a disciplina de lógica, nós temos esse livro aqui. A disciplina de lógica você estuda, por exemplo, como a matemática é escrita, como funciona a linguagem lógica da matemática, como afirmar uma coisa e como negar uma coisa. Sem dúvida nenhuma, lógica é um curso extremamente importante para qualquer pessoa que quer aprender matemática. Mas na questão de dificuldade, eu diria que lógica é um nível B. Não é extremamente difícil, mas também não é nada trivial. Afinal de contas, se você nunca fez o concurso público, talvez esse seja seu primeiro contato com a lógica. Então o curso pode ser um pouco estranho a primeiro momento. Foi um pouco estranho para mim, mas você não faz nada de muito difícil. Um outro curso que você talvez veja logo no início da sua graduação é um curso de Geometria Euclidiana. E aqui eu estou usando o livro Geometria Euclidiana Plana, do João Lucas. Geometria Euclidiana é um curso que você já viu na escola, basicamente é você estudar o ponto, a reta e o plano e as propriedades que existem entre eles, como áreas de polígonos e coisas assim. Mas agora você vai estudar essa disciplina sabendo conteúdos de lógica, então você não vai mais decorar a fórmula da área. Do contrário, você vai construir todos esses objetos a partir de 5 axiomas, que são chamados axiomas de Euclides. Na questão de dificuldade, eu acho que eu vou colocar o curso de Geometria Plana B, vai. Não é tão difícil também, é uma grande aplicação da lógica esse curso e você também não vai aprender nada de novo. O que é novo no curso de Geometria são as técnicas que você usa. Agora vamos para o que realmente importa, né? Que é um curso de cálculo volume 1, e aqui eu estou usando o livro do Guidorizi. O curso de cálculo é onde você vai ter o primeiro contato com números muito pequenos e números muito grandes. Lá é onde você vai aprender coisas como limites, derivadas e integrais. E como é a primeira vez que você vai estar lidando com infinitos e infinitésimos, pode ser um pouco estranho para você como fazer as contas e como interpretar esses resultados. Então, eu diria que o curso de cálculo ele está ali no nível A. Ele não chega a ser um curso extremamente difícil, ele é difícil porque é o seu primeiro encontro com uma matemática um pouco mais avançada, mas ele também não tem nada de básico, afinal de contas demorou bastante tempo para o cálculo diferencial e integral ser desenvolvido. Mas o que é realmente difícil do cálculo, na minha opinião, não são nem os exercícios, é você entender o conceito de uma maneira que você tenha entendido ele completamente. Fazer uma conta de derivada é uma coisa, realmente entender o que a derivada quer dizer, e aqui eu não estou falando de taxa de variação e velocidade, estou falando da derivada como objeto matemático, é um pouco mais complicado. Próximo curso, curso de cálculo volume 2, esse você já está agora no seu segundo semestre de matemática. Eu diria que esse curso pode ser um pouco difícil para você, porque você agora vai estar lidando com derivadas, que já foi difícil no cálculo 1, só que agora derivadas ali no nível de mais de uma dimensão. Então você vai lidar com derivadas em direção x, direção y, e talvez derivadas em qualquer direção, como por exemplo o gradiente de uma função vetorial. Então, o curso de cálculo volume 2, ele é difícil, mas como você já sobreviveu ao cálculo 1, o cálculo 2 nada mais é do que uma extensão. Então eu temo que eu vou colocar ele aqui na dificuldade C. Porque você já está um pouco mais maduro na graduação, então eu não acho que ele seja um curso tão difícil assim. Da mesma maneira, um curso de cálculo volume 3, então agora você vai aprender integrais múltiplas e integrais de linhas e os teoremas de Gauss, Green e Stokes. E eu vou ter que colocar ele no mesmo nível do curso de cálculo 2. Novamente, integral você já viu no cálculo 1, então essas aqui são apenas extensões do conceito. Pode ser que as contas fiquem um pouco mais difíceis e vão ficar mesmo. Talvez você tenha dificuldade de imaginar aquelas figuras em mais de uma dimensão, mas o curso em si não é difícil não.
O próximo curso, um curso de cálculo volume 4. Aqui é onde você lida, por exemplo, com equações diferenciais ordinárias, ou pelo menos deveria. E esse curso eu vou ter que colocar como extremamente fácil. Basicamente, você olha para uma equação diferencial, se ela tiver uma carazinha ali mais ou menos de linear, você aplica uma fórmula. Se ela tiver uma cara um pouco diferente, você aplica outra fórmula. E basicamente o curso se resume a você olhar para a equação diferencial, identificar qual é a fórmula que você tem que usar e aplicar. No pior dos casos, você vai errar um sinal. Então, na minha opinião, o curso de equações diferenciais ordinárias não tem nada de difícil. E se você fez um curso de equações diferenciais ordinárias e usou, por exemplo, o livro do Boyce de prima, que é esse livro aqui, aí eu já preciso colocar você num nível um pouco mais acima. Que eu acho que a maneira como o curso de equações diferenciais é dada no livro do Guidorizi, que é esse aqui de baixo, é um pouco mais simples do que o livro do Boyce. O livro do Boyce, as coisas são um pouco mais profundas, você começa a ter uma pequena introdução a sistemas dinâmicos e sistemas de equações diferenciais. Então, o livro do Boyce de prima, talvez você veja equações diferenciais ordinárias no nível um pouquinho mais difícil. Então, dependendo do livro que você use, as coisas podem ser diferentes. Mas eu pulei algumas disciplinas aqui. Vamos voltar para o seu segundo semestre. No seu segundo semestre, depois de cálculo 2, você provavelmente viu uma disciplina como essa aqui, álgebra linear. E aqui eu estou usando o livro do Elon. Álgebra linear, eu diria que é um curso onde você aprende a primeira vez que você vai ter contato com como a matemática funciona no que diz respeito a espaços. Matemática, geralmente, em cursos mais avançados, você estuda duas coisas. Você estuda um espaço e relações entre esses espaços. Por exemplo, topologia. Você estuda espaços topológicos e a relação entre dois espaços topológicos, que são as funções contínuas. E esse padrão se repete por várias e várias disciplinas da matemática. A álgebra linear, por exemplo, você estuda espaços vetoriais e as transformações entre eles, que são as transformações lineares. Então é um padrão que vai se repetir várias vezes, mas a álgebra linear provavelmente é a primeira ocasião que você vai ver esse padrão. Então eu diria que a álgebra linear está mais ou menos no mesmo nível aqui de um curso de cálculo 1. Dependendo de quão profundo o seu professor vá no curso de álgebra linear, ele pode se tornar um curso bem difícil. Se você chega ali até formas bilineares, produto interno e coisas assim, as coisas podem ficar realmente bem complicadas. Mas se o seu professor só disse ali o que é a matriz é uma transformação linear e o teorema do núcleo da imagem, então as coisas são bem mais simples. Mas, baseado no livro do Elon, eu vou te dizer aqui que o curso de álgebra linear, ele está ali equiparado com o curso de cálculo 1, pelo nível de abstração e de ser a primeira vez que você está encontrando esses objetos. Outro curso que você vê, talvez antes do curso de álgebra linear, é um curso de geometria analítica. Geometria analítica é onde você aprende a lidar com os espaços euclidianos, ou seja, a reta real, o plano, que é o R2, e o espaço, que é o R3. E aí você estuda objetos nesses espaços, por exemplo, seções cônicas, que inclusive a capa do livro é uma seção cônica, né? Onde você tem, por exemplo, a elipse, a parábola, a hipérbole e os círculos. Então você vai estudar aqueles objetos matemáticos que você vê desde o ensino médio, mas você não sabe muito bem de onde eles vêm. E você vai aprender a fazer umas contas também em mais de uma dimensão. Eu diria que a álgebra linear, a geometria analítica está aqui no nível B. Talvez não seja tão fácil quanto um curso de cálculo 2 ou 3. Na verdade, eu acho que eu vou descer um nível. Vamos deixar aqui no nível C. Porque não tem como a geometria analítica ser mais difícil do que cálculo 2 e cálculo 3. Então, vamos colocar geometria analítica ali no nível C. Um outro curso que você talvez veja ainda no início da graduação é um curso de teoria dos números. E eu acho que esse é o livro. Para ser sincero, a teoria dos números é questão de gosto pessoal. Para mim, teoria dos números é aqui, nível S. Eu acho um curso extremamente difícil. Mas para ser justo, eu diria que teoria dos números ali é tão difícil quanto geometria euclidiana plana, vai. Teoria dos números você estuda as propriedades dos números inteiros. Então, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E propriedades deles que eu digo, por exemplo, números primos gêmeos e coisas assim por diante.
e você aprende algumas propriedades desse número. A primeira coisa que você vai mostrar é que a soma de dois números pares é um número par. Então, os exercícios podem ser bem simples, mas assim como a álgebra linear, é o seu professor que dita o quão difícil esse curso pode ser. Olha, existe uma grande área de pesquisa chamada teoria dos números. Então, isso aqui nada mais é do que uma gota no oceano do que é o curso de teoria dos números. O Terence Tao, um dos maiores matemáticos vivos hoje em dia, os problemas que ele tenta resolver são todos em teoria dos números. Então, você tem conteúdo aqui para estudar para o resto da sua vida. Talvez por isso eu acho uma disciplina um pouco complicada. Mas, baseado nesse livro aqui, eu diria que ela está ali no mesmo nível que geometria euclidiana plana. Outro curso que você vai ver logo logo é um curso de análise real. E eu tenho aqui o livro do Elon. Análise real, você estuda os mesmos conteúdos do cálculo 1, mas agora você vai ver eles da maneira que eles foram desenvolvidos no século XIX, ali pelo Weierstrass, pelo Bolzano. E você vai estudar o cálculo de uma maneira muito mais parecida como você estudou a geometria euclidiana plana, que aparece bem aqui. Então, vai haver um sistema axiomático para o cálculo. A primeira coisa que você vai provar é que a reta real é única no sentido de que ele é o único corpo ordenado e completo. Completo no sentido de que não existem buracos na reta real. E isso quer dizer, por exemplo, que as sequências de Cauchy são convergentes. Eu sei que eu joguei um monte de termos técnicos aqui, mas basicamente é as propriedades dos números reais. E no curso de análise ele costuma ser um pouco difícil, porque talvez seja a primeira vez que você tem que fazer demonstrações um pouco mais sérias. No curso de álgebra linear você também faz demonstrações, mas na álgebra linear as coisas ainda são um pouco intuitivas. Na análise real, você perde um pouco da intuição muitas das vezes, até porque você está lidando com objetos mais avançados, como integrais, supremos, ínfimos e derivadas e coisas assim. Então eu vou ter que colocar a análise real aqui no quesito dificuldade nível S. Muitos julgam a análise real como sendo provavelmente o curso mais difícil da graduação. Dependendo, claro, se você fez bacharelado ou licenciatura, análise real pode ser ali um divisor de águas para muita gente. Mas antes de análise real, tem um outro curso que você faz, que eu esqueci de mencionar, que é um curso de álgebra moderna, ou alguns chamam também de álgebra abstrata. Álgebra abstrata você vai estudar as estruturas matemáticas. Então, por exemplo, a equação A vezes x igual a b. Você deseja resolver essa equação e a gente sabe muito bem que a solução dessa equação é x igual a b sobre a. Então, como você sabe que você tem propriedades suficientes para resolver essa equação? Você precisa saber que ela está bem definida, ou seja, A vezes x faz sentido, então você tem que ter uma noção de produto. E você tem que ter uma noção de elemento inverso, porque b sobre a nada mais é do que b vezes o inverso de a. Então, na álgebra moderna, você vai estudar estruturas matemáticas, que são 3 principalmente: grupos, anéis e corpos, as propriedades que essas coisas têm, e são esses grupos, anéis e corpos que permitem você resolver equações desse tipo. Por exemplo, um corpo ele tem 2 operações, que é uma operação de multiplicação e outra de adição. E se você combinar essas equações, você constrói, por exemplo, um polinômio. Se você parar para pensar, um polinômio nada mais é do que uma equação que envolve multiplicações e adições. E às vezes multiplicações repetidas, como é o caso da potenciação, né? X ao quadrado, x ao cubo, etc. Então, a álgebra abstrata, um dos grandes objetos que ela estuda é polinômios. Por isso que dentro da álgebra abstrata está a teoria de Galois, que é a teoria que diz que não existe fórmula algébrica para encontrar a solução de um polinômio de grau 5 ou maior. Eu acho que é isso que diz o teorema, mais ou menos. Então, álgebra moderna eu vou colocar aqui talvez no mesmo nível do curso de cálculo 1 e da álgebra linear. Porque, novamente, é uma abstração, é um passo a mais na abstração. Basicamente, esse nível A aqui é abstração nível 1, abstração nível 2 e abstração nível 3. Então, no quesito de abstração, eu diria que esse curso provavelmente tem que estar aqui no nível A, no que diz respeito à dificuldade. Mas vamos lá que ainda tem muito curso pela frente. Temos aqui, por exemplo, um curso de espaços métricos. Espaços métricos, para mim, é um curso fenomenal. É um curso onde você estuda
A função distância. Você sabe como medir a distância entre dois pontos, não tem nenhum mistério aí, né? Mas você se pergunta quais são as propriedades que tornam a distância uma distância. E basicamente são três, né? A distância em um ponto ele mesmo é zero, a distância de um ponto ao outro sempre é maior do que ou igual a zero, e você tem que satisfazer uma desigualdade triangular, ou seja, a distância de x até y é menor do que a distância de x até z e depois de z até y. Então, satisfazendo essas três propriedades, você basicamente tem o que se chama de uma métrica. E é claro que a distância do sentido usual que a gente conhece, né, a distância entre dois pontos, é uma métrica. Mas existem outras métricas. Por exemplo, o movimento do rei no tabuleiro de xadrez também define uma métrica. E dependendo da métrica, você obtém diferentes bolas. Na matemática, você está muito preocupado com bolas abertas. Sempre que você fala de continuidade, você está falando de bolas abertas. Mas dependendo da métrica, você pode ter bolas abertas diferentes. Por exemplo, a métrica do movimento do rei no xadrez gera uma bola que é um quadrado. Já a métrica que você está acostumado a ver, que é a distância entre dois pontos, é uma reta, aquela bola gera uma bola que é um círculo. Então, em espaços métricos, as coisas são um pouco estranhas às vezes, como bolas quadradas, ou losango pode ser uma bola também. Então, um curso de espaços métricos não é tão abstrato, você está lidando com um objeto que você conhece bem, que é uma métrica, mas você vai precisar dissecar esse objeto. Então, eu vou colocar no nível de dificuldade talvez B, porque não é muito difícil, mas com certeza você vai ter que fazer umas demonstrações. Mas eu assumo que você já passou por análise real, então você provavelmente está mais acostumado. Vamos para um próximo curso aqui. Vamos para o curso de análise no espaço RN. Então, esse geralmente é um curso que você faz depois de análise real. E agora você vai estudar os mesmos objetos, derivadas e integrais, só que em espaços de dimensão n. Basicamente, o que a análise real fez pelo cálculo 1, a análise no RN vai fazer pelos cálculos 2 e 3. Então, eu acho que eu vou colocar o nível de dificuldade desse curso aqui, o nível A. Por quê? Esse curso você vê na graduação, no final da graduação, se você fez no bacharelado, ou se você fez a licenciatura, provavelmente você só vai ver essa disciplina do mestrado. E ela pode ser um pouco difícil porque as demonstrações agora começam a envolver objetos mais complicados e às vezes as demonstrações são bem longas e trabalhosas e os teoremas são longos também, como por exemplo o teorema da função implícita, quase meia página. Então, eu diria que esse curso está ali no nível A. Mas vamos lá. Outro curso que você talvez faça é um curso de, eu acho que isso aqui é funções de uma variável complexa. Eu diria que esse curso está no nível C. Por quê? No curso de variáveis complexas, você estuda análise, só que agora com números complexos. E a única diferença que existe entre análise com números complexos e análise no RN é que a operação de multiplicação é um pouquinho diferente, porque nos números complexos você tem a propriedade de que i vezes i é igual a menos 1. Então, com isso em mente, você deriva várias propriedades que são muito parecidas com a análise no RN, só que não exatamente iguais, porque você tem esse produto diferente, né? Basicamente, o número complexo faz uma rotação de 90 graus ali, né? Então, eu diria que não é um curso tão difícil. Se você já sobreviveu à análise real e análise no RN, variáveis complexas vai ser um curso tranquilo. Não estou falando aqui de superfície de Riemann, tá? A superfície de Riemann, esse sim seria um curso de nível S. Mas variáveis complexas, só ali ter teorema do resíduo, você está tranquilo. Não é nada demais, não. Bom, vamos lá. Outro curso que você vê, eu falei dele um pouco antes, né? É topologia. Topologia é o estudo dos espaços topológicos e a relação entre eles, que são as funções contínuas. E topologia é onde você estuda, por exemplo, que um donut e uma xícara são topologicamente o mesmo objeto, no sentido de que você pode deformar um até você chegar no outro, desde que você não corte ele ou rasgue ele ou alguma coisa assim. Mas topologia é um curso que é difícil você resolver os problemas porque você perdeu muita ferramenta. Basicamente, a única coisa que você sabe da topologia é que uma união arbitrária de abertos é um conjunto aberto. Com isso, você deriva praticamente todas as propriedades da topologia. E os exercícios podem ser bastante difíceis,
porque os objetos topológicos eles não são bem comportados como é na geometria analítica, por exemplo. Os objetos topológicos são completamente tortos e quebrados. Então, por exemplo, existe um livro que se chama apenas Contra-exemplos em Topologia. E ele constrói vários exemplos de conjuntos extremamente complicados, onde alguma propriedade topológica deixa de valer. Então, eu vou dizer que topologia é um curso aqui de nível S, tão difícil quanto a análise real, porque as demonstrações são realmente muito complicadas. O conteúdo é simples, é como teoria dos números, é números inteiros. Topologia é conjuntos abertos. Mas as coisas podem ser muito complicadas, porque o nível de abstração é bem maior. Outro curso que eu vou colocar aqui é Cálculo das Variações. Essa é a minha linha de pesquisa, então esse aqui é meu favoritinho. Cálculo das variações ele seria equivalente a um cálculo 5, porque agora você estuda derivadas, só que em espaços de funções. Quando você estuda derivadas, você geralmente está num espaço de dimensão finita, né? Direção x, direção y e etc. Cálculo das variações, você quer tomar uma derivada na direção de uma outra função, digamos assim. Então, todas as ideias do cálculo quebram, não fazem mais sentido agora porque você não está mais num espaço euclidiano. Agora você tem que estudar a derivada, mas partindo desde o início do que realmente é a derivada. Então você define a variação de uma função na direção de outra função, algo mais ou menos assim. E aí de onde surgem equações diferenciais muito famosas, como por exemplo a equação de Euler-Lagrange. Mas o cálculo das variações resolve problemas fenomenais desde a época da família Bernoulli. E cálculo das variações tem aplicações de equações diferenciais e assim por diante. Mas eu diria que no quesito de dificuldade, provavelmente é um curso de nível... vamos ver aqui. Talvez um curso de nível B. Ele não é fácil como um curso de nível C, porque você, querendo ou não, está lidando com objetos mais abstratos, em alguns casos até espaços de Sobolev, mas os exercícios são simples, você consegue resolver a maioria deles e as coisas fazem até sentido. É uma disciplina muito interessante. Mas, novamente, a minha opinião pessoal faz parte da brincadeira aqui. Próximo curso, vamos pegar aqui equações diferenciais parciais no nível do livro do Evans. Então, estamos falando aqui de equações diferenciais no nível de mestrado/doutorado. Isso é diferente desse cálculo 4 aqui, tá? Essas são equações diferenciais parciais. Ele começa lá o primeiro capítulo falando das equações diferenciais lineares, mas é só para começar mesmo. Quando ele começa a falar de equações diferenciais que são não lineares e os métodos para resolver elas, usando, por exemplo, o cálculo das variações, aí sim as coisas começam a ficar bastante complicadas. Então, eu vou ter que colocar esse curso no nível S. Se você leu esse livro de ponta a ponta e conseguiu resolver os exercícios dele, pelo menos alguns, você está bem na foto. Você pode seguir na carreira de matemática que está tranquilo. Ele realmente é um livro muito difícil. Tem outro livro aqui que é Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies do Carmo. Esse livro eu vou ter que colocar ele no mesmo nível de Geometria Analítica. Geometria Diferencial você estuda as ideias do cálculo, derivadas e etc., só que aplicadas a objetos como curvas e superfícies. Então você está preocupado agora com a curvatura de uma superfície ou de uma curva. E o curso em si não é tão difícil, porque os objetos são geométricos, então é fácil de entender. Novamente, não estou falando de grupos de Lie aqui, tá? Estou falando de coisas mais simples de geometria diferencial ali no plano e no espaço. Mas as coisas podem se tornar um pouco complicadas quando aparecem os símbolos de Christoffel e coisas assim. E às vezes os exercícios são meio estranhos, mas em si o curso não é tão difícil. Já que a gente está falando de geometria diferencial, vamos falar de introdução a variedades diferenciáveis. Para mim, esse é um curso brilhante. O cara teve a seguinte ideia. Imagina uma superfície, mas se você olha ela bem de pertinho, você dá um grande zoom, ela parece com um espaço euclidiano. Por exemplo, o planeta Terra, embora seja uma esfera, ou na verdade um geóide, né? Se você olha ele bem de perto, ele parece um plano. Quando a gente olha o planeta Terra da perspectiva do ser humano, ele parece plano. Não estou dizendo que a Terra é plana, tá? Por favor. Mas se você olha bem de pertinho, ele parece um plano, embora, olhando de longe, você sabe, obviamente, que é um geóide. Variedades diferenciáveis é exatamente isso.
São superfícies que têm uma curvatura, mas se você olha localmente numa bolinha bem pequenininha ali na superfície, ela se comporta como um espaço euclidiano. E qual é a vantagem disso? Se ela se comporta como espaço euclidiano, você pode derivar e integrar nela, porque você definiu todas essas ideias lá nos seus cursos de cálculo. Então, com certeza, Variedades Diferenciáveis é um curso brilhante, muito bonito, e eu acho que eu vou ter que ranquear ele aqui no nível A. É um curso difícil, não tenha dúvida, mas é muito bonito, e se você se empolgar com o curso, assim como eu, você não vai ter muita dificuldade. Temos aqui o curso de Sistemas Dinâmicos. Sistema Dinâmico foi muito famoso quando o Arthur Ávila ganhou a medalha Fields, né? Inclusive, realmente é excelente. Porque eu estudei Sistemas Dinâmicos e eu vou ser sincero, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo ali não. Sistema dinâmico, basicamente, você tem um sistema de equações diferenciais e você estuda o espaço de fase, ou seja, como todas as soluções daquela equação diferencial se comportam. Quando você faz um curso de cálculo 4 ou de equações diferenciais ordinárias, você estuda o comportamento de uma solução, geralmente. Mas quando você está estudando um sistema de equações, você está preocupado na variação dos parâmetros de cada equação e como aquilo perturba o espaço de soluções da equação diferencial. E isso é chamado, por exemplo, de sistema dinâmico, e o dinâmico vem do fato de que, por ser uma equação diferencial, você está lidando com campos de velocidade. Mas em si o curso não é tão difícil, mas como o Arthur Ávila ganhou a medalha Fields, esse curso se tornou meio que bem famoso no Brasil. Então eu vou dar para ele aqui o nível de B. Não é um curso difícil, mas tem seu mérito. Próximo curso é esse livro aqui que não dá para ver direito, mas esse aqui é um curso de Teoria da Medida. Teoria da Medida, você disseca um objeto matemático que é área e volume. Lembra que espaços métricos você disseca a distância? Você se pergunta o que é que realmente torna a distância uma distância? Na teoria da medida, você se pergunta o que é que torna o volume de um objeto e a área de um objeto e o comprimento de um objeto a mesma coisa. Então, você estuda aí as medidas. E aí você estuda, por exemplo, medida de Lebesgue. E qual que é a necessidade disso? Quando você está fazendo uma integral, você faz integral de uma função vezes dx. Aquele dx é um elemento se você está no R1, é um elemento de comprimento. Ele é um pequeno comprimentozinho do seu domínio. Mas se agora você consegue definir uma medida que substitui o dx, agora você vai integrar com relação a d1000, por exemplo, onde 1000 é uma nova medida que você definiu. Então agora as suas integrais elas vão ser integral de uma função de f de x, d, e aí a medida nova que você definiu lá. Em suma, o principal resultado é você consegue se livrar do dx e trocar para um d1000 que tem uma propriedade boa, que é a propriedade de que nos pontos onde a função não é contínua ou não se comporta muito bem, a medida lá vai ser zero, e se a medida é zero, você pode descartar aquele ponto fora. Então, é isso que a gente realmente usa de teoria da medida no dia a dia. Mas o curso em si, sem dúvida nenhuma, é um curso de nível S. Não tem como discutir. É um curso extremamente complicado para você entender a construção da medida exterior, depois da medida interior, depois do teorema de Carathéodore, que junta as duas. Depois você começa a falar de integração e deriva todas as propriedades de integral de novo. Integral da soma, integral da diferença. Tudo usando medidas extremamente genéricas. Então, as coisas são bem complicadas nesse curso. Geralmente esse curso aqui é visto no mestrado. Já que estamos falando de teoria da medida, vamos falar da sua irmã, que é análise funcional. Análise funcional é muito parecido, nem um pouco parecido, mas vem da álgebra linear. Álgebra linear você estudou espaços vetoriais, né? Ou seja, espaços onde você consegue, espaços de vetores, mas com uma dimensão. Você consegue definir a dimensão daquele espaço. E análise funcional é novamente o estudo de espaços de vetores, mas agora a dimensão deles é infinita. Então, por exemplo, espaços de funções. Então, o cálculo das variações usa muito análise funcional porque você está lidando com espaços de dimensões infinitas. E aqui entra, por exemplo, topologia fraca, entra, por exemplo, teorema espectral, espaços de Banach, espaços de Hilbert, etc. E é um curso extremamente longo. Você pode passar a vida inteira estudando análise funcional. Mas é o curso mais básico para qualquer matemático, especialmente se você vai fazer análise
Análise funcional vai fazer parte do seu dia a dia para o resto da sua vida. Mas na questão de dificuldade, com certeza é um curso de nível S. Extremamente complicado. E continuando falando de cursos mais de nível de mestrado e doutorado, a gente tem aqui um curso de espaços de Sobolev. E eu peguei o livro do Bresis. Espaços de Sobolev são os espaços onde você consegue estender o conceito de o que seria a derivada de uma função e você consegue escrever equações diferenciais sem usar derivada. O que eu quero dizer com isso? A equação de Laplace, por exemplo, é o somatório das derivadas de segunda ordem de uma função. Usando espaço de Sobolev, você faz o seguinte: você integra essa função e você consegue construir soluções fracas, ou seja, soluções que você não precisa tirar duas derivadas, mas aí você precisa tirar só uma, desde que a condição é que essa função e a sua derivada pertençam a um espaço de Sobolev. Então, o espaço de Sobolev permite que você resolva equações diferenciais de uma maneira muito mais sofisticada, usando métodos, por exemplo, de cálculo das variações. E você vai fazer isso em espaços de Banach, que é o espaço de Hilbert, e você com certeza vai precisar de teoria da medida, porque você vai estar lidando com integrais. Então você vê como as disciplinas matemáticas começam a depender uma da outra à medida que você vai avançando, né? Mas falando de dificuldades, espaço de Sobolev, com certeza, curso de nível S, é bastante difícil mesmo. Mas depois que você aprende, as coisas melhoram. Agora, cursos de física, eu acho que a gente pode só fazer isso aqui, né? Pronto. Estou brincando. Cursos de física, vou falar um pouco mais sobre eles. Geralmente você faz durante a graduação, né? E dependendo da sua graduação, você não precisa fazer os 4. Eu, por exemplo, fiz apenas Física 1 e Física 3. E eu sei que o pessoal do bacharelado faz os 4, né? E basicamente o que você vai ver é o conteúdo de física do ensino médio, só que agora usando a linguagem do cálculo diferencial e integral. E eu diria que o curso de Física 1 merece estar no nível D, não tem nada demais nesse curso. O curso de Física 2 também merece estar no nível D, e eu vou subir aqui para o nível C, os cursos de Física 3, eletromagnetismo, e o curso de Física 4, que é Física Quântica, que são onde as coisas começam a ficar mais interessantes. Então é isso, se tem algum livro nessa lista que você não conhece, então assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, onde eu mostro todos os livros que você precisa para estudar matemática do começo ao fim. E se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. É isso.